4 centros de pesquisa iniciarão testes com vacina chinesa em voluntários nesta semana. Mais uma vacina para a Covid-19 entra na última fase de testes. Brasil deve ser incluído. OMS diz que pandemia da Covid-19 é uma grande onda. Mais 4 centros de pesquisa iniciarão testes com vacina chinesa em voluntários nesta semana. O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira que mais 4 centros de pesquisa iniciarão ainda esta semana a aplicação de doses em voluntários da vacina chinesa contra o coronavírus, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. A terceira fase de testes da Coronavac começou na semana passada no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ao todo, 12 centros de pesquisa no país participarão com 9.000 voluntários que são profissionais da saúde que atuam diretamente com pacientes da Covid. A etapa deve ser concluída entre final de outubro e início de novembro. O início da aplicação das vacinas em voluntários nos outros 7 centros que compõem a rede deve ser anunciado na próxima semana, segundo o governo. Segundo o secretário, o site para inscrição de voluntários teve mais de 1 milhão de acessos até o momento. O governador de São Paulo, João Dória, declarou que a vacina chinesa contra o coronavírus pode estar disponível para a população em janeiro do ano que vem, se a última fase de testes der certo. A afirmação foi feita em entrevista à Rádio Itatiaia, na manhã desta segunda-feira. À tarde, questionado sobre a declaração, Dória disse que com o avanço dos testes, poderíamos iniciar a produção da vacina em dezembro e imediatamente na sequência iniciar a vacinação, caso não haja nenhuma intercorrência no processo. Toda vacina precisa passar por etapas importantes de estudo até ser aprovada para uso. Após a fase pré-clínica com testes em animais, há 3 fases de testes em humanos. Os testes precisam comprovar que a vacina é segura, que produz anticorpos e que é capaz de proteger contra o vírus. O Instituto Butantan de São Paulo tem um acordo de cooperação com o laboratório chinês Sinovac, que produz a vacina para conduzir os testes em 12 centros no Brasil. Veja os 12 centros onde a vacina será testada. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Hospital Israelita Albert Einstein, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Hospital das Clínicas da Unicamp, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Universidade de Brasília, Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas de Fiocruz, Universidade Federal de Minas Gerais, Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul e Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Mais uma vacina para a Covid-19 entra na última fase de testes. Brasil deve ser incluído. A empresa alemã de biotecnologia BioNTech e a farmacêutica americana Pfizer anunciaram nesta segunda-feira que vão começar a terceira fase de testes em milhares de voluntários de sua principal candidata à vacina para a Covid-19. O estudo deve incluir cerca de 120 locais por todo o mundo, inclusive o Brasil, e poderia envolver até 30.000 participantes. Regiões muito afetadas pela Covid-19 devem participar em solo brasileiro. Os testes devem ocorrer em São Paulo e em Salvador. Se o estudo for bem sucedido, as empresas poderão submeter a vacina à aprovação regulatória já em outubro, encaminhando uma possível produção de até 100 milhões de doses até o final do ano e 1,3 bilhão até o final de 2021. Cada paciente recebe 2 doses do protótipo de vacina para ajudar a impulsionar a imunidade. As primeiras 100 milhões de doses vacinariam, então, cerca de 50 milhões de pessoas. O estudo aprofunda o desenvolvimento da mais promissora candidata à vacina da Pfizer, chamada pela empresa de BNT162b2. Estudos anteriores descartaram outras vacinas potenciais. A Pfizer já concordou em vender 100 milhões de doses de sua vacina ao governo dos Estados Unidos,
oferecendo uma opção de compra de mais 500 milhões. A empresa também está em negociação com outros governos, inclusive com a União Europeia. A vacina de Oxford, que também tem testes sendo feitos no Brasil. A Coronavac, vacina da chinesa Sinovac, outra que está sendo testada em solo brasileiro. Mais uma chinesa, da Sinopharm, sendo testada em Wuhan, na China, onde foram registrados os primeiros casos de Covid-19 do mundo, em dezembro do ano passado. Essa mesma vacina está sendo testada em Pequim. E a da farmacêutica americana Moderna, que entrou em testes avançados nos Estados Unidos na segunda-feira. A OMS diz que pandemia de Covid-19 é uma grande onda. A OMS alertou nesta terça-feira que o coronavírus, o SARS-CoV-2, não tem características sazonais, como da influenza, e fez um alerta sobre pensar em ondas quando se fala da pandemia. Apesar de também se espalhar de pessoa a pessoa, o vírus influenza se comporta de maneira sazonal, ou seja, circula com maior frequência entre as estações mais frias de cada ano. Além disso, a intensidade da circulação do influenza pode mudar de ano para ano. Já o coronavírus não respeita uma sazonalidade e circula com grande intensidade, independentemente da época e estação do ano. Como o vírus não se comporta de maneira sazonal, a porta-voz da OMS chamou atenção sobre os riscos da transmissão do coronavírus durante o verão do hemisfério norte e não apenas no inverno. Ela fez ainda um apelo à vigilância para que aplique medidas para conter a transmissão que está se espalhando em grandes aglomerações. Os casos de infecções pelo novo coronavírus já passam de 16,4 milhões em todo o mundo. E as mortes por complicações da Covid-19 passam de 645 mil, segundo o balanço da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. Os 5 países com maior número de registros são Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que nas últimas 6 semanas o número total de casos aproximadamente dobrou. Na Ásia, o número de contaminações voltou a subir e está levando vários países a retomar bloqueios. Hong Kong voltou a impor restrições e o Vietnã isolou a cidade de Da Nang. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.